Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Seja bem. Quem não tiver a Bíblia, preste atenção na leitura. Né? Aleluia, Jesus. Nós vamos ler lá, Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16. Aleluia, Deus. Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16. Aleluia. Vou achar? Então vamos ler. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Puder sentar. Nós também vamos ler lá em Hebreus, o capítulo 10, verso 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem das coisas, não é a imagem real das coisas, nunca, jamais podem tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Amém? Amém. Nós estamos falando de sombra, aio. Aleluia, Pai. O Velho Testamento é sombra e aio do Novo Testamento. Vemos que se a lei fosse perfeita, não precisaria de uma nova aliança. Ela veio para mostrar o erro do homem. Quando nós lemos aqui sombra e aio do Novo, é porque nós vemos que os homens pregam o Velho Testamento como se estivessem vivendo no Novo. Veja bem, nós não vivemos o Velho Testamento, nós vivemos o Novo. Aleluia, Deus. Nós só sabemos que a lei ela tem validade, tem. A lei sempre vai ter validade. Quantos espelhos, quantos terra. É porque é pela lei que os homens vão ser julgados no trono branco. Já aquele que tem Jesus vai ser julgado no tribunal. Diferente, é a graça, não é para ser salvo, é para receber galardão. Veja bem, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos o Adão. Nós estamos falando do Adão. Agora o jardim do Éden, ele é vegetal, e aqui vamos ter uma lacuna de tempo, porque até o Adão não comeu o fruto da árvore, era inocente. Era inocência. O homem só conhecia o bem, o homem só tinha o bem nele. Mas aí, ele come. E nesse momento o Adão perde 100% do intelecto. Cai para certo, o Adão perdeu. Por que o Adão perdeu? Porque ele pegou toda a autoridade que Deus deu para ele e transferiu para o Lucifer. Você pode nunca ter ouvido, não entendido. O Lucifer era o escravo. Até aqui o Adão era o Senhor. Por que o Senhor? Porque o Adão dominava o ar, o mar e a terra. O Adão era o Senhor, ele tinha tudo nele. Ele era perfeito. Então, não tinha doença, não tinha dor, não tinha enfermidade, não tinha morte.
Era 100% espiritual, 100% físico, 100% material. Não tinha falta de nada. A presença de Deus, todo dia às 6 horas da tarde, estava com ele. E ali no Jardim do Éden, ele nunca ficava doente. Então ele tinha 100% de bênção física. Aleluia, Jesus, sim, Deus. Morte não existia, era vida eterna, mesmo com esse corpo. Era para viver eternamente. Amém, Jesus. Agora, o Lucifer, ele queria virar. Ele queria fazer com que o homem tornasse o escravo dele e ele tornasse senhor. E ele veio martelando todos esses anos até ele derrubar o homem. Quando ele derrubou o homem, ele obedece, come da árvore da vida, quer dizer, da árvore da ciência do bem e do mal, porque a árvore da vida o homem comia, porque ele tinha vida com Deus. Mas agora, quando ele peca, vem a violência. Vem a dor, vem a doença, tudo que é violência, estupro, desgraça que existe no nosso dia, vem tudo com a queda do Adão. O Adão entrega a autoridade para o diabo, passa a ser um escravo agora, é por isso que ele perdeu tudo, ele é um escravo. Vamos ver uma lacuna. Meu Deus, ele vem procurando o Adão, querido. Adão, que você está? O Adão estava escondido e Deus insiste com o Adão. E o Adão disse: eu estava nu, senti-me com vergonha e me escondi. Quem mostrou a tua nudez? Por acaso você comeu do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal que eu ordenei que não comesse? Aí começa a ficar nunca ninguém é culpado, é fulano, é o ciclano. Eu não vou mais naquele culto por causa daquele pastor, por causa daquele diácono, daquele presbítero, por causa daquela irmã. Jesus falou assim que não é para você olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para frente. O alvo é Jesus. Aleluia, Senhor. No dia do julgamento, porque se você não permanecer nele, você não vai para o tribunal, você vai para o trono branco. Ele não vai perguntar do fulano, não vai perguntar da Maria, do Ciclano, do Beltrano, é ele e você. Primeiro, o anjo vai começar lendo a Bíblia, para depois ler o livro da volta. Todo dia da sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, tudo que você fez está registrado. Só tem uma sequência, uma sentença. Porque quem foi para o tribunal vai estar lá no trono branco à direita dele. Não vai ser julgado. Lá ele vai ser, como é que fala? Esqueci o nome. Então Jesus vai perguntar para a igreja qual a sentença dele. A igreja vai dar lá de fruto. Um por um. O julgamento vai demorar. É um por um, desde o nascimento do Adão até o último que nasce. Um por um. Até que terminar tudo, ele vai voltar para a esquerda, que é para você fortalecer o que está à esquerda. Aquele que for para o trono branco vai estar à esquerda, a igreja vai estar à direita. Ele só vai dar duas sentenças. A primeira ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quando ele volta para a direita, ele fala: vinde, bendito dos meu Pai, possuí por antes, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia, Jesus. Só que você está achando que todo mundo que está dentro das quatro paredes vai estar salvo. Não vai. Vai ter um homem famoso que não vai entrar. E vai ter cara de pau de falar: mas eu comi na tua mesa, tomei a ceia, eu preguei na tua rua, curei os enfermos. E vai falando, ele fala: mas eu não vos conheço. É por isso que eu falei: não é pregar.
Cadê a direção do Espírito Santo? Quanta gente que acha que resolve tudo baixo, eu faço. Cadê a direção? Como é que eu vou fazer, Senhor, diante desse problema, diante dessa situação? Cadê a estratégia do Espírito Santo? E a Bíblia diz que ele veio para ficar conosco e ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar. Tem um monte de gente pregando só dinheiro, prosperidade. A direção do Espírito Santo isso aí? Não. Não é direção do Espírito Santo. Jesus não precisa do seu dinheiro para te prosperar. Porque a Bíblia diz que ele já supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, quando Cristo estava na cruz, quando ele dá o brado. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Mas por Deus, como é que esse ministério fica aberto? Deus precisa do seu dinheiro? Não, você que precisa dele. Ele nunca vai precisar do seu dinheiro. Mas a igreja precisa, a denominação precisa. Tem que pagar aluguel, água, força, tem as cadeiras, que você está sentado que comprou com as ofertas que dizem. Deus não precisa de dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. De entender isso aí. Agora tem um pregador que fala, não, mas para desfazer o trabalho que o fulano deu lá, olha, gastou 20 mil, você tem que dar 40 para lá, é mentira. A Bíblia diz que Jesus já desfez toda a obra do diabo. Outra coisa, esse negócio que, não, irmão, é no tempo de Deus, isso é uma mentira. O tempo de Deus é o Kairos. É plenitude de tempo. E por isso é que nós temos que ser longânimos. Tem que entender que para Deus o aparecimento de Jesus é como se fosse agora. É por isso que ele fala 1000 anos. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E tem gente, sistema que prega essas coisas. Então não, eu tenho que ser. Eu não tenho que ser cara de pau. De pau muito aí. Que até falou, não, mas se eu ensinar a igreja, ela vai voltar contra a minha mentira. Se a igreja não crescer no conhecimento e na graça, ela não vai ser madura, ela não vai ser homem maduro, mulher madura, e não vai alcançar, é da herança do Cristo. Aleluia, paz. Agora, o que nós vamos fazer então? Nós vamos crescer. E para crescer, tem que ser alguém que tenha conhecimento para te ensinar, revelação. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Não é qualquer um que vai lá e diz, eu sou pastor, mas prega um monte de mentira fora da Bíblia, como eu preguei aqui sobre heresia. Tem um monte de denominação, tudo herética. E você acha que é de Deus. Mas por que heresia? Está escrito aqui, ninguém julga você por causa de dia de sábado, de lua nova, dia de festa, etc. Por causa de roupa, por causa daquilo que está escrito. Se você pegar aqui, Colossenses aqui, ler inteiro, ele vai arrebentar. E a Bíblia está falando. Não é doutrina de Deus, é doutrina do homem. Porque se você não converter esse coração, a sua maneira de viver, você não ser amoroso, não ser como uma criança, converter como uma criança, ser como uma criança, não guardar a mágoa dos outros, não ter ira, não ficar com raiva, você não vai entrar. Esse é o problema. E aí, meu irmão, não é para nós morrer doentes, não é para nós morrer enfermo, com dor, saudável. Isso é o que Cristo fez. Porque ele pegou o que o Adão perdeu aqui e devolveu para nós. O Adão perdeu o que? O Adão perdeu 100% de bênção física. O homem passou a ter doença, morreu espiritualmente, foi dirigido pela alma. E as doenças psicológicas, a alma é cheia de trauma, de dores, é de inveja, a alma é cheia de olho gordo. E tem pessoa que tem um olho tão ruim, mas ele não sabe, ele olha na tua planta e ele fala, que bonito, daqui a pouco está murcho.
és tu, ó Deus, sim, Jesus. É aqui que nasce a promessa. Eu estou falando para você que você tem que entender. Ah, mas todo mundo é homem de Deus. Eu já falei, nem todas as portas são portas de Deus, mas são corredores que se dão para a morte. Como Pedro falou para o Elimas: guarda o seu dinheiro para a tua maldição. Dom de Deus não se compra com dinheiro, é dado. Precisa entender as coisas. Por que a igreja primitiva era abençoada? Porque ela via a pessoa passando necessidade, ela levava as coisas. Você fala, eu sou 46 anos pregando. Esse Mujimirim já faz muitos anos. Principalmente no outro ministério, tem um monte de gente pobre, passando fome, desempregado. Como eu falei do pastor Jarba, repartiu o que eu tinha com ele. Reparti mesmo, para não deixar ele passar necessidade. Porque ele chegou, ele só sabia traficar. Ele veio para Jesus, ele não sabe trabalhar. Aí casa com a pastora Suzana. Eu vou lá na igreja para me conhecer um jovem lá de Deus, e ele fala, vou para a igreja para arrumar uma jovem lá para me casar. Os dois veio lá de fora e se encontrou. E aí, nasceu filho, não tem nada, não tinha serviço, não tinha nada. E quem que sustentou na igreja? Não, o apóstolo Antônio, que era pastor, dava tudo para ele, metade do feijão, o mais. Pode falar para a bispo, para minha filha, eu pegava o pacote, ficava só o que estava na lata para mim. Mas por que o senhor fazia isso? Porque eu sempre tive fé naquele que me chamou. E falar assim, ela falava, e agora vem? Eu falava, Jesus vai mandar. Aleluia, Pai, né, Deus? Até um dia que está morto, não tinha nada. Não tem janta, não tem. Vamos, não, mas eu orei, eu fui orar. Essa é a direção, eu falei para ela, até meia-noite chega. Hoje vai chegar. 5 para meia-noite, bateu lá no portão, irmão de outro ministério, e falou, desculpa o horário, mas Deus tocou para me trazer para o Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. A Marcidinha fala, quantas vezes orei, manda um dos seus. Toda vez Deus mandou o Senhor. Começando desde o filho dela, o Daniel, com aquela doença degenerativa, até quando ela veio ainda e ela orava, manda um dos seus, eu sempre estava lá. Cadê o amor? Tem medo de passar fome? O reino é dele. O reino, ele é o rei. E no reino dele, ele não deixa passar fome. O passarinho não trabalha, mas ele não passa frio, ele não morre de fome. Os animais, as plantas, ele fala assim, olha, mas nem o Salomão, com toda a sua glória, com toda a riqueza que ele tinha, por mais beleza que ele veio, porque é um dos reis mais ricos que existiu, mas nem mesmo Salomão vestiu como lírios do campo é vestido por Deus. Se ele veste uma planta com toda essa beleza, que hoje ela nasce, amanhã ela está murcha, como ele não vai vestir você. E ele fala, olha, os passarinhos não trabalham, mas não morrem de frio, não passam fome, mas vocês valem muito mais do que o passarinho. Aleluia a Deus, Jesus. Precisa entender que é dependência de Deus. Não ser desesperado. Antes da pandemia entrar, eu fui lá, fiz um implante, fiquei 21 dias com o ponto na boca e fechou tudo. Quem tirou foi o postinho. E comecei a gastar e cortou força. Ajudar o outro. Porque fechou tudo. Entendeu? Se acabar no dia, falei, vou pegar essa aposentadoria de um salário
Poderia pegar 2 agora? Poderia. Não, mas eu vou pegar um. Não só eu, olha. E aí eu vim pagando empréstimo. O que eu fiquei devendo para um banco especial. O Bradesco foi muito bom para mim, porque a mão de Deus, ele diminuiu o que era muito alto que eu tinha, ele diminuiu. Pagar em 48 vezes, estou acabando agora. E abriu outro especial menor, a mão de Deus. Aleluia, Pai. E depois abriu um empréstimo pessoal para me ajudar, fiquei devendo para caramba. Você fala assim, mas o senhor aposentou com o salário que o senhor recebe R$200 por mês. O resto é tudo empréstimo. Está entendendo? Agora tem uma coisa. Vermelho, vermelho, vermelho até agora. Comecei a trabalhar no Citrosul, agora eu estou no azul. Mas sempre no vermelho. Nunca desesperei. Ah, mas tem conta para pagar? Não. Sempre orando, Senhor. Você precisa ter fé. Sabe o que é longanimidade? Quando a Bíblia diz assim que nós somos batizados com o Espírito Santo ele usa nós com 9 dons, para que ele manifesta. Mas ele tem 9 frutos. Esses 9 frutos. Aleluia, Jesus. E um dos frutos é longanimidade. Tem longanimidade, ser longo. Não importa se o rio está correndo para cima ou para baixo, a vitória é sempre nossa, porque nós estamos em Deus. Agora eu vejo irmão enfermo, não é tempo de Deus, não. Eu vou dar ordem para a doença sair, eu vou dar ordem para mudar a circunstância, porque não é, eu tenho que ser petulante mesmo, eu tenho que ser audacioso e ter coragem, ter fé para dar ordem para mudar e se posicionar contra o Lucifer na frente da morte, na frente do problema, da circunstância e dar ordem para mudar, porque ele já fez tudo e tudo está feito. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. É por isso que ele falou: sem mim nada poder fazer. Sim, Jesus. Jesus. E Deus, meu, ele vai com o homem. Pergunta isso para ele, o que o homem faz? Igual muito faz. O sistema prega de um jeito, porque aqui está escrito. Eu falei, nós vamos para o original. O sistema prega assim. Ah, mas o Adão culpou a Eva. Só parece. Não foi a Eva que o Adão culpou. O Adão culpou Deus. Foi a mulher, presta atenção, foi a mulher que o Senhor criou. Ele está culpando quem? O Criador. Ela comeu e me deu para mim comer. Culpou Deus. O Senhor é culpado. Aí, mulher, por que você fez isso? A mulher falou. Você fala, não, mas a mulher culpou você. Não, meu irmão, você tem que começar a entender o que é revelação, o que é o sistema. A mulher também culpou Deus. E a mulher fala assim: foi a serpente que o Senhor criou, ela me enganou e fez eu comer. Culpou quem? Quem criou ela? Deus. Ninguém assumiu a culpa. A serpente é um animal que ela tem perna ainda, mas ela andava em cima das patas. Só que Deus deu uma maldição para ela. A partir deste momento, ela fala, por que você fez isso? A partir deste momento, você não vai mais andar sobre as suas pernas. Você vai arrastar o teu ventre no pó. E o pó será a tua comida todo o dia. Quando eu entro dentro da FC, eu vejo essa revelação. Aí eu vejo os irmãos do Israel, judeu, que até um monte de irmão já convertido, eles também ensinando, quis ouvir a gente pregar também. E o pó. Eu pergunto para você, você já viu alguma serpente comendo pó? Se você já viu, então não fala, porque eu nunca vi. Mas como é que a Bíblia diz que você vai arrastar o teu ventre no pó e é o pó da terra?
Quer dizer, o pó será a tua comida. Agora a revelação. Você pega ela come ácido, rato, sapo. Quem que o diabo está usando? Não era a serpente? Você acha que Deus está falando para a serpente? Não é a serpente. Ele está falando era para o Lucifer. Do que você foi criado mesmo? Do pó. Então o que ele vai comer? Você, a sua vida, a sua saúde, o seu casamento. É por isso que Jesus falou: o diabo veio roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Aí tem uns caras de pau que falam: não é da vontade do meu irmão, vai pregar mentira no inferno. A vontade de Deus é essa. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Quem que mata? Quem que rouba? Quem que destrói? O diabo. Ele mostrou. No Velho Testamento, o diabo nunca foi mostrado. Por quê? Porque quando o Adão aqui pegou, o diabo passa a ser o senhor e o Adão passa a ser o escravo. Aí inverteu o papel. E aí Deus faz uma promessa. Todos os dias vai ter inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Mas o descendente, aqui que está o problema. O descendente está no singular. O descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai pisar na tua cabeça. Está falando de quem? Estava falando do Cristo. Você que não tem que deixar o adversário destruir você. E a Bíblia fala assim: quando você pende para o pecado, é morte. Quando você para a carne, você pende para a carne, é morte. Quando você pende para o espírito, é vida. Por quê? Porque as coisas daqui é morte. Se você tentar resolver só o seu problema, com a sua força, e o adversário está trazendo uma grande diversidade na sua vida, você não vai vencer. Mas quando você parte para o Espírito, ele vai te dar direção, estratégia, e você vai ser vitorioso. Veja bem, Deus faz uma promessa aqui, e aí Deus fala assim: agora o homem é um de nós, conhecendo o bem e o mal. Sabe, agora vamos falar uma coisa. Sabe por que Jesus? Mas Jesus, ele estava aqui em carne e sangue. Ele entrou pela porta legal, mas presta atenção. Bom mestre, por que tu me chama bom? Bom é um só que é Deus. Eu não sou bom, Paulo falou também. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Sabe por quê? Porque agora nós temos o fruto da árvore da vida, da ciência, do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Os dois estão em nós. O mal nunca vai deixar o ser bom. Por mais que eu procure. Por que nós sempre pregamos que o Espírito Santo, ele nunca trabalha com a qualidade, ele vai trabalhar o seu defeito. Nós somos cheios de qualidades e defeitos. Só que tem gente que só olha o defeito do outro, não olha a qualidade que a outra pessoa tem. Alguma qualidade ele tem. Viu? Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo está sempre aqui em nós, ele vai trabalhar o quê? O defeito. Qualidade ele não precisa. E aí ele vai fazer com que eu seja bom. Mas é ele. Quem santifica você é só ele. Porque se o Cristo não morre, presta atenção, se o Cristo não morre lá, você podia ser bonzinho quando você quiser. Você ia para o lago de fogo. E tem um monte de bonzinho aí que não vai entrar. Porque tem um monte de bonzinho que fala: não, mas eu sou bom, sei lá, eu não preciso do Cristo, aí que está o problema. Ninguém vai entrar lá sem ele. Porque foi ele que fez.
Foi ele que mudou a história da humanidade. Agora, esse período aqui, da queda do Adão, durou até o brado da cruz. E nós vamos falar de umas etapas que aconteceu aqui. Tem etapa? Tem. Você acha que graça é só do brado para cá? Não. Graça também foi antes da lei. E nós vamos mostrar por que era graça. Você precisa entender o reino. O reino de Deus. Para nós encerrar, lembrando do testemunho. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Começaram a criar uma cidade, tirou todas as denominações que tinha nela e lutava contra a denominação, não deixava ela lutar. Eu esqueci o nome. Talvez esse testemunho foi na década de 90. E aí, uma pessoa ficou endemoniada. Endemoniada. Era tal ponto que o bicho manifestava que ele estava mordida no braço, no corpo daquele, era um homem. Ficava até a saliva dele, a marca do dente. E chamou padre, chamou feiticeiro, chamou tudo quanto é praia que existe. Nada. Aí falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos trancar, presta atenção. A autoridade é ele. E ele é a autoridade. Amém, Pai. Vamos trancar lá dentro da cela, vamos pôr polícia de guarda. Eu quero ver esse bicho vir. O prefeito depois foi lá dentro da cela, trancou a cela, pôs os policiais. E a câmera, a TV foi chamada para filmar. TV, todo mundo estava em cima aí. Quando vê o homem dar um grito lá, estava filmando, abriram para ver, o bicho já tinha pegado ele, já tinha mordido ele. Mordeu de uma tal maneira que ficou a marca do dente, a saliva. O prefeito falou, não tem não o que fazer. Então o ditado que a última porta é Jesus. Aleluia, Deus. Jesus. É Jesus. A última porta é Jesus. Mas daí veio um pregador de fora, porque viu que na televisão, falou, vou lá. Ele chegou lá e foi. Mas o bicho veio, ele orou, ele repreendeu o bicho e saiu. O homem ficou liberto. Aleluia, Pai. O prefeito falou, vou dar um galpão para você. Você pode montar a igreja. Abriu a porta. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cada semana renova a doutrina da palavra. Você está ouvindo aqui hoje, se você não vem, não foi renovado. Então, culto tem no domingo também. Mas vai que você não vem no domingo, nem na outra quarta, não foi renovado. Tem que entender a palavra. Doutrina não é uso e costume, como João para disse, é uso e costume. Fala que é doutrina. Pode usar saia até no pé, pode não cortar o cabelo, não pôr nenhuma maquiagem, você pode fazer isso, mas você não vai levar você para o céu. Aqui está escrito, é nesse capítulo que eu estou lendo, está escrito, e ele fala com toda a letra, ele fala, olha, não usa isso, não toque naquilo, não prova isso, e não anunciei, que é fazer os sinais. Uma denominação que prega contra isso. Ele quer que você use saia dela no pé, que você não usa maquiagem, que você não usa joia. Aqui que tem que converter. Então nunca esqueça, eu saí do ministério, que eu guerrei com ele, porque eu tirei os costumes. Cresceu de uma tal forma, mas nunca vai ter denominação como Mojimirim, a não ser quando nós alcançar o mundo. Pode crescer com o que? Quatro não. Em território não, como um pastor que sempre vem cá,
irmão do Roberto, né? Ele fala assim: o senhor poderia comprar aquele quarteirão inteiro que me cabia, não cabia, porque nós trabalhávamos fora. Não cabia, se fosse todo mundo, não cabia. E os homens guerreando comigo, que eu tirei o uso e costume. Nós queríamos, pastor, ir para a igreja, mas não pode usar a camiseta cavalo, não pode usar o short, não pode usar uma maquiagem ou uma joia. Bom, acabei com tudo. E o Espírito Santo fez milagre de doença que usava muleta, como ele soldou a costela do irmão, 42 anos quebrado, ele soldou. Só deu passar perto, né? Aquela oração que eu faço aqui, eu descia lá, orando assim, passava e voltava, ele estava próximo da porta. Quando eu fiz a volta, ele saiu para fora, o embraço aberto, soldou a costela dele. Mas quem que soldou? O Espírito da Ação, o Espírito Santo. E o outro lá, 38 anos tomando faixa preta, Jesus libertou. A mãe da irmã Teresa. Olha bem para você ver. Guerrei tanto, os homens guerreou tanto comigo que eu comecei a pregar contra. Desde lá eu comecei a pregar contra. Inventaram um monte de mentira de mim, tudo mentira. Porque eu não queria seguir, eu falei, até que ele chegou e falou assim: o senhor vai voltar, mas o senhor tem que parar de orar nos dons que o senhor ora. E o senhor vai ter que pôr a doutrina de volta. Eu falei, isso eu não faço, pois está aqui a minha demissão, estou saindo fora. Não, o senhor não pode, eu estou saindo fora. Se não converter aquilo, não ter amor, não vai entrar. Enquanto esse ministério está jogando fora, está dando os costumes, o outro ministério que eles falam, eu falei, eles não tinham conhecimento. O outro ministério estava me chamando, pagando 20 salários mínimos, dando uma casa, imobiliário, carro, combustível para fazer a obra. Pensou ele, 20 salários mínimos livrinho. E nós queremos um pastor igual o pastor Antônio. Foi 4 meses. Presbiteriano lá do Mogi Guaçu, da São Carlos. A CPB fica desse lado. A presbiteriana inteirinha aqui. 1 mês, 4 semanas. E tudo diferente. Porque eles vinham tudo com aqueles rabinhos, igual aqueles homens lá dos Estados Unidos, maletinha, tudo cheio. Porque quando você passa a ter conhecimento, quando você passa a buscar, o Espírito Santo começa a abençoar, te enriquecer, e você vai começar a tomar posse das coisas. Pode ter certeza. Precisa ter conhecimento, porque Deus falou, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e Jesus falou, examinar a Escritura, cuidar que nelas vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Amém? Agora vou orar por você. Nós vamos continuar, viu? Agora vamos dar uma sequência para que você veja como é o Velho Testamento e o que é o Novo Testamento. Lá é sombra, não é exatidão. Exatidão é aqui. E vamos falar das promessas que foi feita lá atrás, que cumpriu no Cristo, para você entender que você não tem que ter medo de nada. Não, mas eu não tenho medo de nada, não. Tem medo de ladrão? Tem medo, mano? Não tem medo de nada, não, meu irmão. Nós vamos mostrar para você o que é a autoridade do velho, os homens que foram usados lá, e a autoridade do Cristo no Novo Testamento. E ele, Jesus, deu tudo para você de volta. E nós vamos falar sobre isso. Devolveu tudo no pé da letra, mas no pé da letra. É por isso que eu estou pregando, não é para você morrer doente, é para morrer saudável. Mas como é que a ciência vai classificar essa morte? Morte natural, sem causa de dano. Quando o mestre falar, vou te recolher, eu estou te chamando, você não vai morrer por causa. Não, mas tem medo de morrer lá na cama, larga a mão disso, porque você não tem conhecimento, porque você aprendeu religião, você aprendeu o sistema, você precisa aprender, é do Cristo, aprender o que o Cristo fez por você.
Amém? Agora, deixa eu